O mês de abril foi terrível. Maio está a mostrar muito mais confiança, mas o importante é que as minhas empresas continuam a apresentar excelentes resultados em regra geral. Neste episódio vamos falar dos mais recentes resultados do mês de abril, do portfólio, dos mais recentes resultados da IMS, que é uma posição muito importante no meu portfólio, e da minha entrevista com o Dividendos Portugal. Portanto, fiquem por aí. Boas pessoal e sejam bem-vindos ao canal Investimento Estratégico. Como sempre, vamos começar pelos resultados de abril, que não foram nada bons. Em abril, o resultado mensal foi de 8,24% negativo, quebrando assim finalmente a minha sequência de 5 meses positivos e a vencer ao SP500 em simultâneo. Contas feitas, este mês perdi para o SP500 por 4,27 pontos percentuais, visto que o SP500 apenas desceu 3,97%, enquanto o meu portfólio desceu 8,24%, devido essencialmente à IMS, que desceu acima dos 20%, e à Ulta Beauty, que desceu quase 15% só no mês de abril. Em termos de retorno total, ficámos com 17,6% positivos, ligeiramente acima do hipotético investimento num ETF do SP500, com uma diferença percentual de 2%. Portanto, se estivesse apenas a investir desde o início num ETF que copia o SP500 com o mesmo número de depósitos do meu portfólio e com o mesmo timing, estaria com uma valorização de 15,6% nesse investimento. Agora, com essa volatilidade toda, com este mês terrível no qual perdemos 8%, que movimentos é que eu fiz no meu portfólio? Absolutamente nenhum. Não vendi, não comprei e não depositei mais capital. No entanto, continuamos à procura de novas aquisições e dentro da minha lista de observação para adicionar ao portfólio. Temos, por exemplo, a Amazon, por finalmente ser lucrativa no seu negócio de distribuição e, em regra geral, ser uma empresa consistente e mais que capaz de enfrentar abrandamentos económicos futuros. Estou também atento à Fortinet, empresa de cybersecurity, e estou atento por achar que é um modelo de negócio minimamente consistente mesmo durante recessões, pois, a meu ver, a probabilidade de termos uma recessão está lá e está a crescer. Porquê? Porque os números da quantidade de novos empregados em relação ao mês anterior está cada vez mais baixo e isto acaba por criar um pessimismo geral dentro das empresas, restringindo cada vez mais o recrutamento das mesmas, o que acaba por criar uma autoprofecia. Ou seja, menos empregabilidade gera mais pessimismo, que por sua vez gera menos empregabilidade. E a consequência disto é necessitarmos de um estímulo na economia por parte do FED, que ainda não está pronto para acontecer, pois a inflação ainda apresenta valores um pouco acima do que seria ideal. O cenário não é de todo ideal e por isso é que estamos mais atentos a empresas que acabam por não sofrer tanto com abrandamentos económicos ou que têm alguma proteção para esses episódios. Numa outra perspectiva, temos o Booking e a FICO, sobre a observação, também por serem negócios incríveis, mas não acredito que sejam as melhores compras atualmente, devido ao ambiente macroeconómico em que nos encontramos. Senão, com certeza, ambas as empresas já estariam no meu portfólio, pois são negócios incríveis. E agora, vamos lá falar da IMS e dos seus resultados. E que resultados! Superaram os ganhos por ação por 4 pennies e superaram a receita por quase 10 milhões, o que significa um crescimento de 48,5% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. Ou seja, em termos de revenue e gross profit foi bom, mas não foi só bom, foi excelente, pois ambos os valores aceleraram neste trimestre, ou seja, ainda cresceu mais rápido do que a própria média de crescimento. Em termos de margens no gross profit, é mais um trimestre dentro da normalidade em valores ridículos de 82%, portanto super alto. Agora, em termos de operating income é que se torna interessante. Tivemos uma excelente surpresa positiva, passámos de menos 0,16% para 3,56% positivos, ou seja, foi o primeiro trimestre positivo da IMS em termos de operating income. Simplesmente excelente e isto deve-se essencialmente aos custos controlados na área do marketing. Agora, olhando para os custos que compõem as despesas dentro do operating income, o grande destaque é realmente no marketing, que tem vindo a desacelerar o crescimento de ano para ano. E pela primeira vez, em 2 anos, o custo em marketing foi abaixo dos 50% da total receita do trimestre. E não fica por aqui. O marketing, no caso desta empresa, é talvez dos custos mais importantes e eu tenho vindo a ser super taxativo neste assunto, porque realmente é uma peça fulcral do seu modelo de negócio. A empresa investe em valores exorbitantes em marketing, com o objetivo final de conseguir clientes com subscrições a longo prazo, de forma a recuperar o investimento inicial feito nesse tal marketing. E eu, felizmente, analiso todas estas métricas no meu Excel e todas estas métricas para nos dizer que o investimento feito em marketing irá demorar em média 1,2 anos para recuperar o investimento inicial, pelo menos neste trimestre foi esse o valor. A
A empresa quer rondar valores próximos de 1 ano, em termos de tempo sobre o retorno do investimento, mas eu já fico contente que neste trimestre tenha desenvolvido valores muito abaixo dos trimestres anteriores, o que mostra uma melhoria. Pode parecer estranho a importância que eu deposito neste segmento da empresa, mas é de facto o segmento que pode estragar por completo o modelo de negócio da IMSS. Se por acaso entrar numa espiral de ter de aumentar cada vez mais a porcentagem de receita gasta em marketing, todos os trimestres, isto significaria que a IMSS não tinha qualquer retenção de subscritores, não tinha qualquer tipo de mold e, pior de tudo, não tinha a capacidade de alavancagem operacional. E o que é isto? Perguntam vocês. É quando uma empresa consegue fixar certos custos enquanto a receita continua a crescer e a expandir, criando assim uma expansão de operating margin. Neste caso da IMSS em concreto, só poderá acontecer se eles conseguirem crescer mais rápido a receita em relação ao marketing, e neste trimestre a diferença de crescimento da receita para o custo em marketing foi de 11,5 pontos percentuais positivos, o que me coloca numa posição de bastante otimismo para o futuro desta empresa. É verdade que eu tenho vindo a vender alguma porcentagem considerável desta empresa, não só por motivos de valorização e de rebalanceamento de portfólio, mas também um pouco de preocupação neste segmento, mais especificamente nos últimos 3 a 4 trimestres. Agora, focando noutros segmentos da empresa e devido ainda ao bom trabalho no controle dos custos, temos um resultado muito bom no operating income e no net income da empresa, apresentando assim pelo segundo trimestre consecutivos lucros. Em termos de dívida, continuamos a operar sem dívida alguma e com 200 milhões em caixa, o que coloca a empresa numa posição super saudável e com muitíssimo baixo risco de falir num curto espaço de tempo. Em termos de fluxo de caixa livre ajustado, ou seja, sem a compensação de ações, está praticamente a entrar em valores positivos, também em relação à porcentagem da receita. Isto se calhar ficou um pouco confuso, mas é simples. Este gráfico mostra a porcentagem do fluxo de caixa livre ajustado em relação à receita, e é talvez a métrica que eu esteja mais atento para os futuros trimestres. Em termos de indicadores internos da empresa, continua tudo na tendência correta, com as encomendas a subirem, assim como o valor médio por encomenda a subir e ainda com uma porcentagem de subscritores com a duração superior a pelo menos um mês, que já conta com 83% do total número de subscritores. Portanto, 83% de todos os subscritores são subscritores de longa duração ou duração superior a um mês. Em termos de ROS e ROA, tivemos valores perto de 2,5%, o que também está na tendência correta, e em termos de WACC e ROIC, tivemos o primeiro trimestre com o ROIC positivo em relação ao WACC, o que mostra que a empresa está a ter retornos superiores ao custo do capital, e de resto, todas as outras métricas relacionadas com o inventário e tudo mais continua dentro dos parâmetros normais e expectáveis. E com tudo isto, passo-vos a dizer que vou manter a minha posição como está por agora, não tenciono vender nem reforçar nos próximos tempos. Só para dar uma ideia do que um cenário minimamente conservador pode resultar se a IMSS conseguir desempenhar a um alto nível de eficiência nos próximos 5 anos. Portanto, eu coloquei um crescimento composto anual de 30% na receita, com uma margem de apenas 10% em termos de EBITDA até 2028, o que é muito conservador, pois eles esperam atingir estes 10% de margem no EBITDA entre o fim deste ano e o início do próximo ano. E mesmo assim, com este cenário conservador, o Qualtrim desenvolve valores à volta dos 25% anual de crescimento para o preço da ação nos próximos 5 anos, ou seja, um crescimento de 25% anual. O que seria ótimo para mim, porque 25% anual é mais do que suficiente para bater o SP500, que continua a ser o meu principal objetivo deste canal e deste portfólio. Agora, transitando abruptamente de tema e antes de fechar o episódio de hoje, não poderia deixar de agradecer ao Dividendos Portugal por me ter convidado a participar no seu primeiro episódio da nova série do podcast que ele lançou no seu canal. E se ainda não viram, passem por lá, vou deixar o link nos comentários. Foi sem dúvida uma conversa muito interessante e com bastante valor. Abordámos questões pertinentes como a aversão ao risco dos portugueses, o meu portfólio, como eu encontro as empresas onde eu invisto ou até o que é que a Crocs tem de especial enquanto investimento. Portanto, passem por lá e aproveitem para seguir o canal de Dividendos, pois o melhor investimento é em conhecimento. Obrigado por assistirem e até já.